A paz do Senhor Jesus a você que tem acompanhado o nosso trabalho de comentários das nossas lições da revista da Escola Bíblica Dominical, classe de adultos. Sou grato a Deus pela sua companhia ao longo das lições desta revista e quero te convidar hoje a gente acompanhar um comentário sobre a lição de número 7. Lição essa que vai tratar sobre o dom ministerial, o ministério de profeta. A lição 7 tratando sobre o ministério de profeta da nossa classe de adultos. A gente vai estar comentando aqui, baseado no desenvolvimento da revista desse segundo trimestre, onde esteve tratando sobre dons espirituais, cujo o subtítulo da nossa revista é Servindo a Deus, e aos homens com poder extraordinário. A gente está falando agora sobre os dons ministeriais, a partir da lição 6, dons ministeriais. Nessa lição que está tratando sobre o ministério de profeta, que é o segundo ministério relacionado pela sequência tanto do livro, da epístola de 1 Coríntios, como no livro de Efésios. Então ele segue a mesma sequência. E a gente vai estar falando aqui sobre esse ministério tão importante e tão relevante à vida da igreja. Tão importante e tão relevante à vida da igreja, porque a Bíblia diz que sem profecia o povo se corrompe. O povo se corrompe, porque a profecia sempre foi um canal de interação entre Deus e o homem, entre Deus e o homem. E agora a gente falando sobre a nova aliança, profecia sempre foi algo relevante na vida da igreja. Afinal de contas, aonde estaria baseada a nossa esperança, como haveria esperança no nosso coração se a gente não acreditasse, não cresce por meio das manifestações da profecia de Deus. E para isso Deus levanta homens para entregar a esses homens e eles transmitirem a quem interessar, pela parte de Deus, para que essas profecias se tornem conhecidas. Na lição de número 7, o ministério de profeta é justamente o ministério que o Senhor estabelece dentro da igreja. Está aí a nossa imagem da nossa revista desse segundo trimestre, tratando sobre dons espirituais e dons ministeriais. Na lição de número 7, é a lição que nós estudaremos, o ministério de profeta. Bom, nós temos um ponto central nessa lição. O ponto central diz assim: o profeta fala mensagens espontâneas provenientes do Espírito Santo. O profeta fala mensagens espontâneas, não é nada ensaiada, nada teatralizada, nada que a pessoa vai elaborar para poder manifestar-se dentro da igreja. Não. O profeta, ele é alguém que está à disposição de Deus a qualquer hora e qualquer instante para que Deus o use. Então, esse ponto central é interessante para a gente entender a que ponto a lição vai tentar fazer com que a gente chegue, e é chegar ao entendimento de que o profeta fala mensagens espontâneas, provenientes do Espírito Santo. Nosso texto áureo
Nosso textuário diz assim: e a uns pôs Deus na igreja. E a uns pôs Deus na igreja, primeiramente, apóstolos, e em segundo lugar, profetas, e em terceiro, doutores, e depois milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedades de línguas. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 28. Esse é nosso textuário retirado lá da carta de Paulo, a primeira carta de Paulo aos irmãos em Corintos. Nossa verdade prática diz assim: o ministério de profeta é fundamental para a Igreja de Cristo nos dias atuais. O ministério de profeta é fundamental para a Igreja de Cristo nos dias atuais. Irmãos, quando a gente percebe que existe hoje uma cristandade que não mais acredita nos dons espirituais, que não mais acredita que Deus deu à igreja homens com dons, o que a gente poderia chamar de homens dons, para que esses homens dentro da igreja sejam eles, né, manifestações por meio deles, né, o Espírito Santo ministrando para que a igreja seja edificada. Para que a igreja seja edificada. Deus sempre foi organizado. Jesus Cristo, no seu ministério, sempre demonstrou ser uma pessoa altamente organizado. Ele não sai pregando e ensinando, andando de lugar a lugar, sem antes estabelecer o colégio apostólico, sem antes escolher para si 12 pessoas, 12 homens, para que esses homens trabalhassem junto com eles. Tinha pessoas que eram responsáveis por colher oferta, tinha pessoas que eram responsáveis por ter na mão dele os recursos econômicos para dar o suporte que o ministério precisava. Ele precisava de homens para ouvir o que as pessoas tinham como dúvidas, como perguntas, para levar até ele. A gente percebe a organização de Deus Pai. A pessoa de Deus era organizada, a pessoa do Filho de Jesus Cristo era e é organizado, a pessoa do Espírito Santo é organizado. Então é difícil a gente entender ou tentar assimilar que a igreja ela não seja dotada desses dons ministeriais, porque são um modo de Deus organizar a igreja. Organizar a igreja para o crescimento do corpo. Para que todo o corpo bem ajustado, diz a palavra, bem ajustado, ele possa desenvolver. Se for uma reunião de pessoas onde não existe alguém ali como uma liderança, todo mundo vai ter sua opinião, todo mundo vai opinar, todo mundo vai ter ideias. Afinal de contas, o homem é dotado de ideias, o homem é dotado de faculdades, das suas faculdades psicológicas, racionais, e Deus não despreza isso. Mas para isso existe uma organização, existe um estabelecimento, né? E Deus concede o ministério, os dons ministeriais, para que homens possam justamente serem representantes de Deus no que tange a organização dentro do templo.
né? Liderança da igreja, a igreja espiritual, a única liderança que temos e vemos é a liderança do Espírito Santo que conduz, é do Senhor Jesus, né? Da pessoa de Cristo como o cabeça da igreja, e a pessoa do Pai, o Senhor de todo esse ministério. O Senhor, aquele que estabeleceu todo o plano da salvação. Mas na igreja como templo, na igreja nas suas localidades, Deus estabeleceu pessoas e dotou eles de ministérios, de dons ministeriais. Então, a verdade prática que a gente tem aí é que o ministério de profeta é um fundamental para a igreja de Cristo nos dias atuais. E aí a pessoa negar hoje que existe tanto dons espirituais, alegando que os dons espirituais foi para uma certa época e que hoje não se faz mais necessário, a pessoa está abrindo mão de recursos que Deus dispôs para a igreja, e esses recursos são fundamentais para a vitória da igreja. Para a vitória da igreja. Então é essa a nossa verdade prática. Antes da gente prosseguir, a nossa leitura bíblica em classe, você tem sua revista aí, eu não coloquei na projeção, aí você pode estar lendo junto com a sua classe, lançando mão da revista, né? Para poder a sua classe também não ficar apenas preso à sua tela, à sua projeção. Mas fica a seu critério, como a gente está disponibilizando material em PowerPoint, você pode muito bem inserir mais uma página na projeção e ali você colocar os textos, né, da nossa verdade, da nossa leitura bíblica. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 27 ao 29, é a primeira parte da nossa leitura bíblica em classe. Depois a gente vai ter um outro texto, né, que está em Efésios capítulo 4, versículo 11 ao 13. No 1 Coríntios capítulo 12, 27 a 28, diz assim: Ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. E a uns pôs Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, e em terceiro doutores, depois milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedade de línguas. Versículo 29. Porventura, são todos apóstolos? São todos profetas? São todos doutores? São todos operadores de milagres? Não, é óbvio que não. A chamada para o ministério, ela é uma chamada específica. Deus chama uns. Em meio a tantos, Deus chama uns. Né? Então, o dom espiritual, o dom de profecia é para toda a igreja, para todo o corpo de Cristo. É para todos os membros do corpo de Cristo. Dons espirituais, dom de profecia. Agora, ministério de profeta, é Deus vocacionando alguém para que esse alguém seja portador de uma mensagem de caráter profético. Né? É o dom ministerial. Na leitura bíblica em classe agora em Efésios capítulo 4, versículo 11 a 13, diz assim: E ele mesmo deu uns para apóstolos, né? Deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos. Qual o propósito do dom ministerial? O aperfeiçoamento da igreja, aperfeiçoamento da membresia inserida no corpo de Cristo, né? Querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério. Então, o propósito do dom ministerial dentro da igreja é o aperfeiçoamento dos membros desse corpo, para que esses membros desenvolvam e sejam levados à mesma estatura dos ministérios. Né?
querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. À medida da estatura completa de Cristo. Irmãos, a recomendação aos discípulos, aqueles que passaram a seguir a Cristo, aqueles que compreenderam e aceitaram a mensagem do Evangelho, é para que nós venhamos a crescer na graça e no conhecimento. A crescer na graça e no conhecimento do Filho de Deus. Então é esse o propósito do dom ministerial no meio da igreja. Crescer na graça e no conhecimento do Filho de Deus. Então, essa nossa verdade prática, a nossa leitura bíblica em classe, né? Nossa leitura bíblica em classe. Então, nós temos aí, eu coloquei aí o termo profeta, né? Profetas em grego, né? A sua língua mater, sua língua materna, né? Essa palavra ela vem do grego, profetis, né? Nos escritos gregos, intérpretes de oráculos, né? O que isso quer dizer, né? Qual a etimologia da palavra profetis? Nos escritos gregos, profetis é intérprete de oráculos. É aquele que interpreta as coisas que estão ocultas aos olhos de pessoas humanamente naturais, né? Intérprete de oráculos ou de outras coisas ocultas. Então o que é o profeta? O profeta dentro da igreja. Estou falando no caráter da nova aliança. No caráter da nova aliança é aqueles que enxergam aquilo que está na entrelinha das páginas da Bíblia Sagrada. É aquele que pega um texto bíblico que parece ser incompreendido, e quando ele abre para pregar dentro da igreja, ele traz revelações profundas do texto bíblico. Revelações profundas do texto bíblico. Quando você comparar o profeta da antiga aliança, ele trazia uma mensagem desconhecida, porque era Deus falando diretamente ao povo no momento contemporâneo ao povo. O profeta recebia de Deus, né, a revelação daquilo que Deus pensava e queria acerca do povo, e o profeta trazia aquilo diretamente para o povo. Então o cânon foi fechado, a Bíblia Sagrada foi fechada. A Bíblia diz, Jesus Cristo diz que o último profeta foi João Batista, né? Da antiga aliança, os profetas se encerram com João Batista. E agora a profecia, Deus não dá homens profetas como na antiga aliança, que eram homens que iam de um lado para outro, entregando mensagens para o povo que estava espalhado. Não, agora a mensagem vai chegar a quem está distante por meio da Bíblia Sagrada. Por meio da Bíblia Sagrada. E aonde está alguém que foi alcançado pelo Evangelho de posse de uma Bíblia Sagrada, Deus vai colocar dentro da igreja, naquela localidade, pessoas com dons para entender e interpretar palavras que estão por trás das entrelinhas da Bíblia Sagrada. Está me entendendo? Deus vai fazer com que pessoas alcancem e entreguem profecias à sua igreja, a fim da igreja crescer, desenvolver. A igreja precisa desenvolver. E aí o profetis no grego, que é intérprete de oráculos, aplica-se muito bem ao termo profeta na nova aliança. Outra etimologia
etimologia de profetiz, está aí alguém que movido pelo Espírito de Deus, e por isso seu instrumento ou porta-voz. É alguém que movido pelo Espírito de Deus, e por isso seu instrumento ou porta-voz. É alguém que solenemente declara aos homens o que recebeu por inspiração. É alguém que solenemente declara aos homens o que recebeu por inspiração. Outra etimologia é especialmente aquilo que concerne a eventos futuros, né? É uma continuidade daquilo que a gente veio falando antes, né? Especialmente aquilo que concerne a eventos futuros. E em particular tudo que se relaciona com a causa do reino de Deus e a salvação humana. Esse é o sentido da palavra profetiz, né? Os profetas do Antigo Testamento, né? Que também o termo profetiz com relação ao Antigo Testamento é os profetas, aqueles que tendo predito o reino, obras e morte de Jesus, né? O Messias. O profeta Isaías, considerado um dos profetas maiores, né, dado a quantidade de profecias e prenúncios que ele entregou acerca do Messias. As profecias no Antigo Testamento, na Antiga Aliança, muitas delas diziam respeito à vinda do Messias, né? A vinda de Jesus Cristo, a vinda do Messias, né? Também se profetiza, né, acerca de João Batista, né, o arauto de Jesus, o Messias. Esse termo usado para falar acerca de João Batista, né, considerado um profeta, né, chamavam, né, no termo grego profetista, né. No 2c aí, né, profetiz também se traz à memória e simboliza o profeta ilustre que os judeus esperavam antes da vinda do Messias. Os judeus aguardavam a vinda, a chegada de um profeta ilustre que iria justamente apresentar o Messias a eles. Era uma profecia que Moisés havia deixado, né, havia entregue ao povo, a nação dos hebreus antes da sua morte. Antes da sua morte, Moisés havia predito a chegada de um profeta que iria fazer e iria conduzir o povo de Deus, né? Iria conduzir o povo de Deus à sua liberdade e à vida em íntima comunhão com Deus novamente. Então os hebreus aguardavam isso, os judeus aguardavam essa chegada do Messias. Então no 2e aí, né, termo profetiz também se relaciona acerca de homens cheios do Espírito de Deus, que pela sua autoridade e comando em palavras de relevância defende a causa de Deus e estimula a salvação de homens. Salvação de homens. Homens cheios do Espírito de Deus. Homens cheios do Espírito de Deus. É o dom ministerial concedido por Deus a homens dentro da igreja na localidade. Dentro da igreja na localidade. Deus separa homens, Deus consagra homens para o ministério. Então, a gente percebe que o termo profetiz, ele está relacionado tanto a profeta na Antiga Aliança quanto na Nova Aliança. Bom, esse foi a questão aí do termo profeta, né? Você fica à vontade, como a gente disse antes, a gente está dispondo o material em PowerPoint, você pode usar na sua igreja para poder fazer com que as pessoas compreendam, né? O termo profetiza é alguém que trazia luz aos oráculos,
aos oráculos, né, de Deus, as manifestações de Deus no meio do povo. Fica a seu critério, você pode justamente manter essa projeção ou excluí-la. E a gente tem na nossa lição 3 tópicos para serem abordados, né? Primeiro tópico diz assim: o profeta do Antigo Testamento. No segundo tópico, o profeta do Novo Testamento. No primeiro tópico a gente vai abordar o que era o profeta no Antigo Testamento. No segundo tópico, o que é o profeta no Novo Testamento. E terceiro e último tópico vai ser com relação ao discernimento, né? Discernimento entre o verdadeiro e o profeta falso. Discernimento, né, entre o verdadeiro profeta do falso profeta. Discernindo o verdadeiro profeta do falso. Então, nossos 3 tópicos nessa lição de número 7, né? Até me perdi aqui, a lição de número 7. Lição de número 7, Ministério de Profeta. Nossa lição de número 7. Nós temos uma introdução. Na introdução, né, é aquilo que a gente vai abordar, na lição. A lição desta semana versa sobre o dom ministerial de profeta. Estudaremos alguns aspectos deste dom à luz da Bíblia, mas também considerando o contexto histórico e cultural do Antigo e do Novo Testamento. Então, a gente vai estudar acerca do profeta lá no Antigo Testamento, compreender qual era o papel do profeta no Antigo Testamento, na Antiga Aliança, e também o seu contexto na Nova Aliança, né? O que é o profeta nos dias de hoje. Então, o ministério de profeta é altamente importante para os nossos dias, pois, de acordo com o ensino dos apóstolos, tal ministério tem um valor excelso para a igreja de qualquer tempo e lugar. O ministério de profeta tem um valor excelso para a igreja em qualquer tempo ou lugar. Amém? Vamos falar agora sobre o profeta do Antigo Testamento. Profeta do Antigo Testamento. Vou tomar de posse aqui da minha mão a revista para estar seguido tanto no slide como na revista. Profeta do Antigo Testamento. Qual é o conceito do profeta do Antigo Testamento? O profeta do Antigo Testamento era a pessoa incumbida para falar em nome de Deus. Era o porta-voz de Deus. O profeta do Antigo Testamento era aquele que recebia de Deus uma mensagem e falava como representante legal, de direito, porque Deus o havia constituído e estabelecido ele como porta-voz. Enquanto que a figura do sacerdote era a figura dos ouvidos de Deus em relação ao povo, o povo levava até o profeta as suas culpas, o seu pedido, o seu contritamento, né? A sua contrição, porque estava arrependido pelo pecado que cometia, e ia até o sacerdote pedindo perdão, levava a sua oferta falando: eu estou arrependido pelo que fiz, eu estou trazendo aqui um sacrifício para que Deus me perdoe. E o sacerdote era o ouvido de Deus, o profeta era a boca de Deus. O sacerdote emprestava o ouvido de Deus para ouvir o povo, e o profeta era a boca de Deus emprestada para falar ao povo. Então esse é o conceito do profeta no Antigo Testamento, a pessoa incumbida para falar no nome de Deus.
O profeta no Antigo Testamento, olha comigo aí embaixo, está dizendo assim, o profeta no Antigo Testamento era um homem que, além de transmitir a mensagem de Deus, tinha outras atribuições de ordem nacional. O profeta tinha atribuições de ordem nacional. Ele era responsável para estar do lado, você vai ver, a gente vai ver mais à frente aí, o profeta ele tinha que ter um lugar reservado para estar do lado do rei, daquele homem que estava governando. E no princípio começa a ser assim, Natã, Samuel estava do lado do rei que havia constituído. Quando a nação deixa o governo da teocracia com os juízes, né? O último juiz Samuel também como profeta, ele consagra ele consagra Saul como rei e depois a Davi. Você vê que a preocupação de Samuel é estar junto com o rei para que o rei não errasse. Porque o profeta sabia que quando o rei errasse diante de Deus e diante do povo, o seu trabalho muito seria aumentado por conta de trazer aquele povo de volta para o caminho de Deus. Então, o profeta ele tinha uma incumbência e uma atribuição não só de ser um porta-voz da parte de Deus, mas também de ordem nacional. Na unção dos reis, eu coloquei na unção dos reis, era ele o profeta do Antigo Testamento responsável pela unção dos reis, porque ele ouvia quem Deus queria no trono. Deus queria no trono, Deus quer fulano de tal no trono, Deus quer Ciclano como rei da nação. Não tinha voto. E Deus não errava, irmãos. Deus não errava quando Deus escolhia alguém. A pessoa podia até errar e desviar-se do caminho de Deus, porque Deus também, na sua presciência e onisciência, ele sabia quem iria abandoná-lo, quem iria dizer. Mas Deus sempre permitiu ao homem um caminho pelo qual ele seguisse e falasse: Deus me deu todas as oportunidades. Deus me deu todas as oportunidades que eu precisava, mas eu errei porque eu queria. Deus me deu todas as oportunidades que eu precisava para andar nos caminhos deles. Eu desviei do caminho de Deus porque eu quis. Então Deus, nas suas escolhas, ele não errava, ele não falhava. Podia o homem lá na frente depois falhar e desviar-se, mas Deus não falhava. Então o profeta era aquele que ia lá e consagrava, ungia os reis. A gente vai perceber, lembrar de vários episódios, está aí 1 Samuel capítulo 16, 1. Elias consagrando o profeta, consagrando reis. Samuel consagrando o profeta, consagrando reis. Eliseu consagrando o profeta e consagrando reis. Então era incumbência, na unção de reis. Eram os profetas que tinham incumbência de derramar o azeite santo da unção sobre a cabeça de governantes. Então esse é o nosso tópico 1, sobre o conceito do profeta, profeta do Antigo Testamento. No segundo tópico, no primeiro tópico, subtópico aí foi o conceito. No segundo subtópico a gente vai falar sobre o ofício. O ofício do profeta na Antiga Aliança. Através da inspiração divina, o profeta recebia uma revelação que desvendava o oculto, anunciava juízos, emitia conselhos e advertências divinas. Expressões como "veio a mim a palavra do Senhor" e "assim diz o Senhor" eram fórmulas usuais para o profeta começar a mensagem divina. Que quando o profeta começava a mensagem divina dizendo "veio a mim a palavra do Senhor", as pessoas logo atiniam os ouvidos e diziam: está vindo uma mensagem da parte de Deus. Porque o profeta já dizia: "veio a mim a palavra do Senhor dizendo",
ou o termo, né? Assim diz o Senhor. Eram mensagens que vinham diretamente de Deus, passava pelo profeta que era o porta-voz de Deus, o mensageiro de Deus, e o profeta convocava o povo para ouvir o que Deus tinha para falar acerca da nação, acerca do comportamento do povo, acerca das escolhas que o povo estava fazendo. Aí você vai ver justamente essas expressões lá em Jeremias capítulo 1, versículo 4, Isaías capítulo 45, versículo 1. Você vai ver que a gente colocou só 2 exemplos aí, como o comentarista, né, pastor Leonardo Renovato, colocou, mas você tem diversas outras citações que esse termo é usual, é um termo usual dos profetas na antiga aliança. Por quê? Porque eles falavam inspirados por Deus, na revelação que eles recebiam, e eles não atribuíam a ele a mensagem, não, a mensagem veio de Deus. A mensagem veio de Deus. Assim foi como Deus disse para mim e eu estou dizendo para vocês. Vamos aí na segunda parte em destaque, né? Segunda parte de destaque diz assim: no primeiro momento, o profeta exercia um importante papel de conselheiro no palácio real. No primeiro momento, o profeta exercia um importante papel de conselheiro no palácio real. Aquilo que eu disse. Primariamente, eles iniciam o ministério de profeta com um lugar para ocupar. Qual era o lugar para ocupar? Está do lado da liderança. O profeta tinha um lugar para ocupar do lado da liderança. O sacerdote tinha um lugar para ocupar do lado do povo, né? E é lógico que também o sacerdote era responsável para ver, acompanhar se a liderança, se o governo estava seguindo aquilo que ele tinha na mão, a cartilha. Qual era a cartilha? A Torá, os escritos, a lei de Deus. Mas no primeiro momento o profeta ele exercia um importante papel de conselheiro no Palácio Real. Aí seguindo aí diz assim que contudo, após a divisão do reino de Israel, o profeta passou a ser perseguido, pois sua profecia confrontava diretamente a prepotência da nobreza, a dissimulação dos sacerdotes e a injustiça social. O que aconteceu, irmão? Quando o profeta, que eram pessoas simples, pessoas que não tinham, as pessoas que não tinham vaidade, os profetas, eles estavam do lado de reis, de líderes, de governos, estavam dentro do palácio, junto da casa real. Os reis, os governos, as lideranças deixavam o poder subir à mente, E quando o poder subia a mente, e o profeta, aquele homem simples, que estava recebendo uma mensagem diretamente de Deus, e era porta-voz de Deus, e falava: o comportamento de vocês não está condizente com o ofício pelo qual Deus entregou na vossa mão. É muita ostentação, meu povo, é muita ostentação de liderança. É pessoas que estão procurando aparecer mais do que Deus. Quando o líder, quando o governo, ele está mais preocupado com jatinho, com helicóptero, com carro de luxo, com carro do ano, e está negligenciando a condição do povo, o povo sofrendo, o povo passando por apertos. Mas a liderança está confortável, porque tem um palácio, tem um trono, tem uma cadeira para ocupar, tem os privilégios que o povo concede a ele, porque impostos são pagos para manter a casa real. Os impostos são pagos, são colhidos justamente para sustentar toda aquela fachada. Aí o profeta vinha e falava: olha, não está de acordo, por quê? Porque vocês estão mantendo aqui o luxo e o povo está sofrendo. A prosperidade de Deus é para todos. Porque quando o povo se desviava,
Muitas das vezes, por influência da liderança, por influência do governo, dos reis, você pegar o livro lá do Primeiras Reis, Segundas Reis, livro das Crônicas, primeiro e segundo livro das Crônicas, você vai ver que o povo era o retrato da liderança. O povo se espelhava na liderança, a liderança era desviada, o povo se desviava. E aí a primeira coisa que o profeta tem que fazer é chamar a liderança para voltar aos caminhos de Deus. Só que a mensagem do profeta está confrontando a liderança. A mensagem do profeta está confrontando o governo, está confrontando aquele que deveria ser exemplo. E aí o que acontecia? Havia uma perseguição em relação ao profeta. Então a figura do profeta que estava inicialmente do lado do governo, essa figura foi banida. O profeta não tinha mais lugar. Aí você lembra do profeta Amós. O profeta Amós, né, foi chamado do meio da malhada, do meio do rebanho. E aí Deus manda o profeta lá no governo de Israel, dizer para o governo de Israel: vocês estão desviados dos caminhos de Deus. Vocês precisam voltar, porque o povo está justamente seguindo o caminho dos outros deuses, porque a casa real está seguindo o caminho dos outros deuses. Aí o que a liderança fez? Os falsos profetas. Volta lá para Judá, volta lá para a cidade de Judá, vai lá para Judá, profetiza lá, come o pão que eles oferecem lá, porque aqui você não vai comer nada. A sua profecia aqui não é bem recebida. Vai-te daqui, profeta, vai-te daqui, vá para pegar para Judá, porque Judá você vai ter o que comer, vai ter o que beber, porque daqui você não vai tirar nada. E a gente olha para os nossos dias hoje, muitas das vezes o povo, ele é o retrato daquilo que a liderança é. Mas a gente está falando da antiga aliança. O ofício de profeta na antiga aliança era esse. Inicialmente ele é levantado, ele é consagrado para poder estar justamente com a liderança, para poder caminhar junto com a liderança, e a liderança fosse a referência do povo. A liderança era para ser a referência do povo, e a liderança se tornou um péssimo exemplo. Então o ofício do profeta era esse. Era de consagrar reis, de estar do lado de reis e manter os reis e a liderança, o governo, como exemplos, né? Como exemplos com relação à vida naquilo que tange o seu conceito moral, o caráter do povo. O caráter do rei deveria ser exemplo para o caráter do povo. Justamente ser como um exemplo que depois muito lá na frente, Paulo usa justamente um termo para dizer que como deveria ser o rei, a liderança e o profeta. Paulo diz assim: sedes meus imitadores, como sou de Cristo. Sedes meus imitadores como sou de Cristo. Eu quero me colocar diante de vocês como uma referência para que vocês olhem para mim, porque eu não me canso de olhar e imitar a Cristo. Se vocês estiverem imitando a mim, vocês estão imitando a Cristo, porque eu imito a Cristo. Era papel da liderança, o ofício de profeta. Nosso segundo tópico, nosso terceiro subtópico, vai falar sobre o profetismo, né? O profetismo.
profetismo na antiga aliança, né, foi um movimento que surgiu no período aproximado do século 8, no século 8 antes de Cristo, tanto em Israel quanto em Judá. Então esse movimento do profetismo, ele surge justamente no século 8, depois daquele período dos juízes. No período dos juízes, Deus levanta Samuel, não apenas como sacerdote substituindo a Eli. Não, Deus dota Samuel do ministério de profeta. Do ministério de profeta segundo a antiga aliança. Justamente no século 8. Samuel inaugura o movimento do profetismo na antiga aliança. É Samuel que começa com Samuel o ministério de homens profetas. É lógico que lá, desde os primórdios, Deus concedeu a homens manifestações proféticas, homens que falaram de maneira profética, homens que falaram de maneira profética. Você vai ter lá desde o livro de Gênesis, você vai ter lá homens que falaram de maneira profética. Jacó, Abraão. Você vai ver homens falando, eles entregaram profecias que se cumpriram na nova aliança. Mas o ministério de homens profetas é inaugurado justamente na pessoa de Samuel. Continuando aí, né, a gente tem aí dizendo assim, que no Antigo Testamento o ministério de profeta era um ofício que envolvia revelação que desvendava o oculto. Então o ministério de profeta era um ofício que envolvia revelação que desvendava o oculto. Que era anúncio de juízos, que era também emissões de conselhos e advertências. Que a revelação que desvendava o oculto, irmãos, coisas que não se sabia, não se conhecia. Aí Deus, que é conhecedor de todas as coisas, porque Ele conhece tanto a eternidade passada quanto a eternidade futura, e Ele passa no tempo cronos, o tempo que o homem vive. Deus conhece a eternidade passada, conhece a eternidade futura. O tempo presente para Ele já é por Ele conhecido. Aí Deus pega tudo que Ele conhece e entrega a homens profetas lá no Antigo Testamento, e diz: Daniel, não se desgasta por causa disso, porque essas coisas já são por mim conhecidas e eu só vou fazê-las serem conhecidas lá no futuro. Fecha o livro, cerra ele, porque essas coisas são para muito tempo à frente. Mas não tenha preocupação, porque eu vou sustentar a nação de Israel. Eu vou novamente levantar esse povo, colocá-lo de volta na terra, e o Messias que eu prometi, ele vai vir. Não se preocupa com relação à cidade, a terra está abandonada, porque o tempo se cumpriu, 70 anos, eu vou fazer o povo voltar para lá. Irmãos, coisas que Deus fazia conhecido, que nós já citamos, eu acho que na lição anterior. O exército da Síria planejou lá uma cilada no meio do caminho, falando: eu vou pegar todos aqueles que vão passar pelo caminho, porque ninguém está sabendo. Vão armar uma cilada, vão pegar
aquelas pessoas, os judeus que passam por lá, a gente vai pegar, lançar a mão deles, levá-los escravos, porque aos poucos a gente vai minando o povo. Aí Deus fala por meio do profeta Eliseu, e Eliseu vai até o rei e fala: ó rei, fala com o povo para que eles se guardem de passar por tal caminho, porque no caminho pelo qual o povo está saindo, naquele caminho lá, o rei da Síria já planejou, já estabeleceu, já tem alguém lá preparado com uma armadilha esperando para quem passar, eles vão lançar a mão e levar cativo. E aos poucos eles vão minando, o povo. Aí você que conhece muito bem essa história, a armadilha estava pronta, tudo armado, mas ninguém caiu. Ninguém caiu por quê? Porque Deus, conhecedor de todas as coisas, desvendou o oculto e entregou a profecia ao profeta e falou: vai lá e avisa o rei, para que ele faça conhecido o povo e ninguém sofra por causa da negligência e por causa das ciladas que o inimigo colocou. Aí o inimigo vai falar: mas já se fazem dias e ninguém caiu nessa armadilha, alguém do nosso meio está traindo a confiança do rei, porque não é possível, porque dessa sala não saiu e alguém entregou aquilo que a gente havia planejado, e alguém falou assim: olha rei, não é caso que alguém entregou, não é caso que existe alguém no nosso meio que esteja infiltrado, levando aquilo que as informações que o rei aqui define. Não é isso. É porque lá tem um profeta, lá tem um homem de Deus, e é certo que esse homem de Deus, que tem relacionamento com Deus, está recebendo revelações, e aquilo que é planejado no oculto, Deus faz conhecido e leva ao conhecimento do povo de Israel. E é por isso que o povo de Israel não está caindo nas ciladas. Então, o profetismo em Israel, o profetismo em Judá, inicia-se desde o século VIII, através dos profetas Samuel, Elias, Isaías, Eliseu, Micaías e tantos outros profetas, Uda. Todos esses profetas foram levantados por Deus, justamente para ser uma direção para o povo de Israel, aquele povo que Deus havia salvo lá do egípcio, lá do governo egípcio, tirado da vida da escravidão, introduzido numa terra ao qual Deus havia dado. Esse povo, Deus falou: se vocês viverem como o povo que antes ocupava esse lugar viveu, eu vou tirar vocês dessa terra, vou dar a outros, porque eu estou tirando o povo de lá, o cananeu, estou tirando de lá por causa da vida que eles levam, uma vida imoral, uma vida sem a presença de Deus, uma vida imoral, uma vida que traz a Deus, sentimento de desprezo. E o profeta era resultado da misericórdia de Deus, do amor de Deus, porque Deus não queria ver o seu povo desviado. Deus não queria ver o seu povo desviado. E os profetas vêm justamente isso, para trazer, para desvendar aquilo que está oculto, para que o povo não sofresse. Vem para estabelecer, para anunciar juízos, para dizendo: se vocês errarem, pelo amor de Deus, se vocês desviarem do caminho de Deus, vocês vão perder a bênção, porque Deus nos colocou numa terra, Deus tem cuidado da gente. O profeta, emissão de conselhos, tudo isso misericórdia de Deus. Esse ofício representava a restauração da verdadeira espiritualidade. Deus queria que o povo estivesse vivendo uma vida espiritual com Ele, que provinha da obediência à lei de Deus. Mas lembra que eu falei? Se a liderança desprezava a lei, o povo também iria desprezar a lei. Se a liderança não quer nada com Deus, o povo também não vai querer nada com Deus. O profetismo na antiga aliança serve para a gente hoje. A gente olhar para o comportamento do povo, olhar para o comportamento dos líderes no Antigo Testamento e falar: meu Deus do céu, eu não posso errar porque eu estou vendo o exemplo. Eu não posso falhar porque eu estou vendo o exemplo.
E esses homens, os profetas na antiga aliança, como esses homens sofreram. Como esses homens sofreram. Síntese do tópico 1. Na síntese do tópico 1 a gente tem assim, ó, os profetas do Antigo Testamento falavam em nome de Deus. Em primeiro lugar para a nação de Israel, e em segundo para povos estranhos. Síntese do tópico 1 é: os profetas do Antigo Testamento falavam em nome de Deus, em primeiro lugar para a nação de Israel, e em segundo para povos estranhos também. No nosso segundo tópico vai falar sobre o profeta no Novo Testamento. Profeta no Novo Testamento, a importância do termo profeta no Novo Testamento. Em Efésios capítulo 4, versículo 11, são mencionados 5 ministérios que exerciam papéis fundamentais na liderança da igreja antiga, que são eles apóstolo, profeta, evangelista, pastor e doutor. A Bíblia afirma que os concidadãos dos santos e da família de Deus estão edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Você tem esse texto lá em Efésios capítulo 2, versículos 19 a 20, né? Que a igreja, né? Os santos, né? Os concidadãos, né? Os concidadãos dos santos da família de Deus estão edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Então aqui a Bíblia denota a importância do ministério de profeta na liderança da igreja do primeiro século. A liderança, né? A liderança da igreja, o ministério de profeta era importante para a conservação da igreja, naquilo que era propósito e projeto de Deus para a vida da igreja. Os fundamentos, é lógico que o fundamento da igreja é Cristo. É evidente que o fundamento da igreja é Cristo, a pedra que os judeus haviam rejeitados. E a pedra, né, que foi rejeitada pelos judeus se tornou pedra principal, pedra de esquina da igreja de Cristo. Mas a doutrina dos apóstolos e dos profetas, as doutrinas, os ensinos são fundamentos para a igreja, para que a igreja hoje ela se mantenha dentro daquilo que os profetas, do que os apóstolos ensinaram. Daquilo que os apóstolos ensinaram no primeiro século, né? No primeiro século da igreja. Nosso segundo tópico vai falar sobre o ofício do profeta neotestamentário. O ofício do profeta neotestamentário. O ofício do profeta neotestamentário vai dizer assim: seu ofício consiste em proclamar e interpretar a palavra de Deus, por vocação divina, com vistas à admoestação, exortação, ânimo, consolação e edificação da igreja. Então o ofício do profeta neotestamentário, seu ofício consiste em proclamar e interpretar a palavra de Deus. Irmãos, o profeta neotestamentário, profeta hoje na igreja não é aquele bambanzinho, aquele queridinho de Deus que anda para cima e para baixo e pessoas atrás dele. Hoje ele está no monte tal, aí vai lá no monte tal, aquelas pessoas cercam ele e ele começa a entregar profecias que são profetadas, né, dizendo que Deus está abrindo porta, Deus hoje está assinando um documento em seu favor, Deus está aqui, ó, Deus me mostrou uma chave na sua mão. Irmão, o ofício de profeta na nova aliança, o ofício de profeta hoje, na igreja hoje, é proclamar e interpretar a palavra de Deus. Isso não quer dizer, irmãos, que Deus não vai entregar aos seus profetas. A gente tem que distinguir dom de profecia de ministério de profeta. Dom de profecia é dado a todo crente dentro da igreja.
Se o crente dentro da igreja está vivendo uma vida dentro dos padrões bíblicos, se o crente dentro da igreja ele é uma pessoa que leva uma vida santificada, uma vida respaldada dentro dos padrões bíblicos, morais e éticos, né? Uma vida piedosa, uma vida de oração, uma vida cristã, uma vida santa, ele recebe dons espirituais, ele recebe dom de profecia. Recebe dom de profecia para entregar uma profecia a alguém, no sentido de, às vezes, alguém está se sentindo, às vezes, ali entristecida. Às vezes a pessoa está se sentindo às vezes, fria espiritualmente. Deus entrega dom de profecia a todo crente dentro da igreja. Mas a gente precisa distinguir o que é dom de profecia daquele termo, no sentido profeta na antiga aliança, porque dá a impressão que a gente gosta, irmãos, nós gostamos desse negócio. Olha para as pessoas hoje, ela coloca um saco de estopa, compra aquele saco de estopa de café, abre um buraco no fundo dele, passa a cabeça, abre um buraco na lateral dele, próximo lá ao fundo, abre um outro buraco na outra lateral, próximo ao fundo, passa aquele negócio por dentro, por meio dos braços, coloca a cabeça e bota aquele saco de estopa de café, aquele negócio que fica pinicando, e anda para cima e para baixo, amarra uma corda do lado do saco, no meio da cintura ali, e anda para cima e para baixo dizendo que é um profeta de Deus. E a Bíblia debaixo do braço dele é pura decoração, que é justamente para dizer que ele, para dar legalidade, né, para dizer que ele é um profeta de Deus. Ele coloca a Bíblia debaixo do braço, mas não pega a Bíblia Sagrada. Não pega a Bíblia Sagrada e começa a entregar mensagens, prenúncios de tragédias, de calamidades, dizendo que grandes tragédias estão por vir, juízo de Deus está vindo. Irmãos, tudo aquilo que diz respeito à mensagem do futuro, a mensagem escatológica, está na revelação que Deus entregou, que Jesus Cristo entregou ao servo dele lá na ilha de Pátimos. Na ilha de Pásmos. Você quer entregar uma profecia para despertar as pessoas com relação ao futuro? Pega o livro da revelação de Apocalipse, faz uma interpretação dele, uma exegese bíblica e entrega à igreja, entrega às pessoas. Fala, olha, Deus te entregou aqui uma revelação. É o profeta abrindo as escrituras e desvendando aquilo que está em oculto. Mas não se fazer como se faz hoje, tentando trazer para a imagem de hoje a figura do profeta da antiga aliança, colocando um pano de saco, andando no meio da rua, dizendo, me segue porque eu tenho uma revelação aqui de Deus, e deixa a Bíblia Sagrada de lado. Então o ofício hoje consiste em proclamar e interpretar a palavra de Deus. Estou falando de ministério de profeta. Ministério de profeta, assim como o pastor, assim como o mestre, o ensinador dentro da igreja, assim como o ministério de apóstolo dentro da igreja. Irmãos, o ministério de profeta é alguém que o Senhor pôs, o Senhor escolheu alguns e pôs dentro da igreja. É o que você leu comigo. Deus deu à igreja. Deus não deu ao mundo para ficar perambulando de um lado para outro, não. Deus deu à igreja uns. Deus deu uns para apóstolos, deu uns para profetas, outros para evangelistas. Deus deu uns para estarem lá no espaço que compreende a igreja na localidade. Ao espaço que compreende a igreja na localidade. O grande problema, irmãos, como eu disse, é que as pessoas gostam desse negócio. Gostam de ser paparicado, gostam de ser seguidos, gostam de pessoas estarem à volta delas, entregando presentinho. Aí a pessoa vai dizer assim, irmãos, hoje eu vivo só da obra. Deus manda tudo. Deus manda alguém lá me entregar uma cesta básica, Deus manda alguém lá me entregar uma peça de queijo, Deus manda alguém lá me entregar uma goiabada, Deus manda alguém lá me entregar uma quantia para eu pagar a conta. Irmãos,
O ministério de profeta é dado para o ministério de profeta exercer o ministério de profeta dentro da igreja. Lembra que eu falei antes que o profeta inicialmente é dado à nação de Israel para que ele esteja do lado do governante, do lado do rei, do lado da liderança? O ministério de profeta é dado à igreja para estar dentro da igreja. Não importa se dentro da igreja ele vai ser consagrado a pastor, se vai ser consagrado a evangelista, ele é dado para estar dentro do espaço da igreja na localidade. O problema é que as pessoas, aquilo que eu falei antes, gostam de ser paparicadas. Aí vai falar assim: o pastor, a liderança não me honra como eu devo ser honrado. Aí o que eu vou fazer? Eu vou deixar o pastor para lá porque não me honra e vou lá abrir a minha igrejinha lá no monte. Vou levantar uma barraca, uma tenda e vou marcar com os irmãos lá, botar nas redes sociais dizendo: todas as tardes a gente tem culto aqui no monte aqui. Irmãos, é um equívoco entender que o ministério de profeta na antiga aliança esteja alicerçada nesse tipo de comportamento. Comportamento do ministério de profeta está relacionado à sua atividade ao lado da liderança dentro da igreja. Ao lado da liderança dentro da igreja. Nós vamos avançar aqui ainda no segundo subtópico, o ofício do profeta. O ofício do profeta neotestamentário era dever do profeta do Novo Testamento, assim como para o do Antigo Testamento, desmascarar o pecado, proclamar a justiça, advertir do juízo vindouro e combater o mundanismo e frieza espiritual entre o povo de Deus. Irmãos, acabei de falar com vocês que o profeta precisa estar do lado da liderança. E assim como lá no Antigo Testamento, lá na Antiga Aliança, o profeta foi banido de estar do lado da liderança, porque muitas vezes o profeta, aquilo que ele entregava, confrontava não só o povo. O líder ficava desconfortável por causa da profecia, por causa daquilo que o profeta entregava. O líder ficava desconfortável. Eu falei que o profeta, às vezes, se ele cair no engodo, se ele cair na ideia de que ele precisa ser honrado e não me honra no ministério onde estou, eu vou procurar outro lugar. Como eu disse isso, ministério de profeta, o profeta não pode falhar nesse sentido. Ele não pode abandonar a liderança, ainda que ele não seja consagrado a pastor, ainda que ele não seja reconhecido como mestre, mas você é uma referência dentro da igreja no que tange a interpretação da Bíblia Sagrada, a entrega de mensagens poderosas dentro da igreja. Ainda que você consiga fazer uma exegese, uma interpretação, entregar um texto bíblico que edifica a igreja, e você não é reconhecido para o ministério, ainda que aconteça isso, não abandone o ministério que você está. Nós temos no outro lado aquilo que nós lemos agora, uma liderança que às vezes se sente desmascarada, desconfortável por causa da mensagem que o intérprete das Sagradas Escrituras está entregando dentro da sua igreja. E às vezes a liderança é a liderança que bota o profeta para fora da igreja. Irmãos, quantas vezes eu vi obreiros, homens de Deus que eram pessoas vocacionadas ao ministério de profeta, pessoas que abriam as Sagradas Escrituras, e quando elas pregavam no meio da igreja, quando elas pregavam dentro da igreja, na localidade, o povo recebia um grande avivamento por causa da mensagem que era entregue. Irmãos, o profeta não está preocupado se estão recebendo ou não estão recebendo a mensagem que ele está entregando. Ele está entregando aquilo que o Espírito Santo colocou na vida dele. Não estou falando no sentido de novidade, estou falando no sentido das Sagradas Escrituras. Ele abriu as Sagradas Escrituras e está entregando uma mensagem de Deus. Ele não está preocupado se o pastor está recebendo de bom grado ou não, ele está entregando.
Ele está entregando aquilo que o Espírito Santo está colocando na mão dele. Ele está falando pelo Espírito. E aí, às vezes, a liderança se sente desconfortável, porque ela não é exemplo para aqueles pelo qual ele está liderando. Aí o que faz a liderança? Começa a destratar, começa a fazer com que o ambiente se torne inóspito à figura do profeta. Aí o que ele vai fazer? Ele vai provocar a saída do profeta do meio da igreja. Ele vai provocar a saída. Irmãos, aí daqui a pouco, quando o profeta está para fora da igreja, do templo, ele começa a criar uma difamação moral. Justamente para que o povo que está sentindo a saída do profeta, porque o povo era edificado quando o profeta pregava, quando o profeta abria as escrituras, o povo era edificado, o povo estava falando, meu Deus, por que fulano foi embora, meu Jesus do Cristo, meu Jesus, eu sentia uma grande alegria, eu era avivado quando ele abria as escrituras, quando ele pregava. Aí o que a liderança vai fazer? Vai tentar desqualificar a figura daquele homem que ele botou para fora da igreja. Ele vai caluniar, ele vai inventar mentiras, ele vai falar, saiu porque ele não era nosso, não tinha humildade. Mas na verdade, irmãos, na verdade foi a liderança que colocou para fora. Então, hoje, com relação ao ofício de profeta, no Novo Testamento, na Nova Aliança, é alguém que desmascara o pecado. Desmascarar o pecado, irmãos. Profeta que desmascara pecado dentro da igreja, na sua localidade, irmãos, ele vai sofrer ataques. Irmãos, ataques não só de Satanás, não só do diabo, porque o diabo tem interesse de que o pecado esteja dentro da igreja. O pecado dentro da igreja é de interesse do diabo. A parábola que Jesus conta é que um senhor de um campo semeou trigo, e depois de semear o trigo, ele preparou a terra, semeou o trigo. E na noite, enquanto todos dormiam, veio um inimigo veio, enquanto todos estavam dormindo, e foi naquela terra, naquele campo, ele pegou o joio, e foi naquele campo onde foi semeado o trigo, e o inimigo semeou joio no meio da terra, no meio dos trigos, das sementes de trigo, ele semeou joio. Justamente para poder trazer confusão. E aí, quando cresceu o trigo junto com o joio, os trabalhadores perceberam que existia um fruto ali que não era o fruto do interesse do dono da terra. Ele fala, meu Senhor, olha Senhor, nós percebemos que existe joio no meio do trigo. Permite-nos que a gente arranque o joio para que separemos o joio que está misturado no trigo. O dono da terra fala, não, deixe eles amadurecer. Deixe-os amadurecer juntos, para que não ocorra de vocês tirarem no meio do joio algum trigo. Irmãos, é de interesse do diabo que o pecado permaneça dentro da igreja. E é justamente o ministério de profeta no meio da igreja. É o ministério de profeta na Nova Aliança que desmascara o pecado, que proclama a justiça, que adverte do juízo vindouro, e combate o mundanismo e frieza espiritual entre o povo. E aí o grande problema que eu falei, o problema é se a liderança tiver parte com o pecado. O problema é se a liderança não gostar que você desmascare o pecado, porque aquela pessoa que está vivendo em pecado é o grande contribuinte da igreja, é o grande contribuinte de ofertas e dízimos. Porque se fulano de tal foi envergonhado porque ele foi desmascarado, eu vou perder fulano. Fulano vai embora e ele vai para outra igreja que aceite ele do jeito que ele é, e essa oferta que ele entrega aqui vai parar lá na mão de fulano, lá na mão do outro ministério. Está entendendo? O que é o ofício do profeta no Novo Testamento?
E a gente precisa tomar cuidado. Irmãos, você nunca vai ver, isso eu ouvi de um pregador, você nunca vai ouvir alguém lá pregando, dizendo assim, fulano de tal, olha para o irmão do seu lado e diga, fulano, abra a mão aí que Deus está derramando bênção. Deus vai te entregar nessa semana, uma chave. Olha para o seu irmão do seu lado e diga para ele, você é vitorioso. Irmão, você não vai ouvir alguém falar, deixar de falar isso e dizer assim, irmão, olha para o irmão do seu lado e diga para ele, fulano de tal, arrependa do seu pecado. Essa pessoa que você está mantendo com ela um contato, ela é uma pessoa que é casada, você é casado, abandone o pecado. Você não vai ver hoje em dia o pecado ser desmascarado, principalmente porque hoje, irmãos, hoje estão atrás de pregadores para levarem uma mensagem motivacional dentro da igreja. E às vezes a pessoa que tem o dom, o ministério de profeta dentro da igreja, ele é silenciado, que a mensagem dele traz desconforto. Pregar a verdade traz desconforto na vida de quem quer viver pela mentira. Profeta dentro da igreja traz desconforto a quem quer viver uma vida de mentiras, porque o profeta está trazendo verdade de Deus, proclamando a verdade de Deus, combatendo o pecado, combatendo o mundanismo. E aí quem quer viver isso, meu irmão, ele não aceita. Ele não aceita o profeta. Estou falando do profeta no sentido, como nós dissemos antes, aquele que abre as escrituras e diz, meu irmão, a vida que a gente está vivendo não tem nada de bíblico. Não tem nada de bíblico. O parâmetro nosso é os escritos dos apóstolos e dos profetas. E a gente não está vivendo esse parâmetro. E ainda continuando aí sobre o tópico 2, o profeta no Novo Testamento, no terceiro subtópico, eu acho que eu coloquei aí, eu não mudei da revista da lição anterior, e eu acho que está errado, né? Porque esse subtópico aí é da lição passada. Na verdade, o nosso terceiro subtópico é o objetivo do dom ministerial de profeta. Depois eu vou estar corrigindo esse terceiro subtópico aí, tá, irmãos? Quando você pegar a projeção, pegar os slides. Na verdade, o terceiro subtópico é o objetivo do dom ministerial de profeta, né? O objetivo do dom ministerial de profeta o profeta é chamado por Deus a levar a igreja de Cristo a uma plena maturidade cristã. Uma plena maturidade cristã. Não existe maturidade cristã se a verdade não é pregada. Se o texto das Escrituras Sagradas não são abertas e expostas com clareza. Então o profeta é aquele que traz a verdade acerca da mensagem de Deus. Você vai ver em segundo destaque aí, em azul, está dizendo, por causa da sua mensagem de justiça, o profeta pode esperar ser rejeitado por muitos na igreja. E em tempos de mornidão e apostasia, aquilo que eu falei no tópico anterior. Pregar a verdade dentro de um ambiente que as pessoas sentem prazer com a mentira, pregar a verdade em um ambiente onde as pessoas sentem prazer pela mentira, irmãos, se prepara para ser rejeitado. Aquilo que eu falei do profeta Amós. Vai-te daqui, profeta, vai-te daqui, vai pregar lá em Judá, viva daquilo que eles vão te oferecer lá, porque daqui você não tira nada. Pregar a verdade, uma mensagem de justiça, pregar sobre justiça, falar que é preciso olhar para a vida do crente, olhar para a vida da membresia, enquanto o líder só quer andar de carrão, andar de jato, ter uma casa boa para ostentar, viver às custas do pobre. E você fala, é preciso olhar e exercer a justiça. Você deve se preparar para ser colocado para fora do templo. Eu coloquei a imagem da figura de quando Jesus entra
em Jerusalém. Jesus entra em Jerusalém e adentra o espaço, né, que compreende o templo. Chega no pátio do templo, ele observa que vendedores, cambistas, pessoas vendendo pombas, vendendo animais para o culto, né? Animais para o culto, trocando as moedas para que fossem ofertados no templo. As pessoas fizeram do templo um grande negócio. Pessoas fizeram do culto a Deus um grande negócio. Aí Jesus chega, vira as mesas dos cambistas, joga aquele troço tudo para baixo e diz: a minha casa, a casa do meu pai, é melhor dizendo, a casa do meu pai será chamada casa de oração, e vós a tornaste em covil de salteadores e ladrões. Estão fazendo da casa do meu pai, que deveria ser casa de oração, uma casa de negócios. E aí Jesus pega um azorrague, né? E era uma espécie de chicote, e sai espantando aqueles animais, espantando os animais. Imagina, irmãos, animais correndo no meio do pátio, e as pessoas perguntam: segura o animalzinho para mim, que o meu negócio está indo embora. Segura um animalzinho porque o meu negócio está indo embora. Jesus como um profeta de Deus, né? Alguém que estava ali trazendo verdades. Irmãos, por causa dessa atitude de Jesus, você acha que isso não implicou na vida dele? Não implicou as perseguições que ele recebeu? Esses homens que estavam fazendo negócios dentro do espaço lá que era o pátio do templo. Era o pátio do templo. Você acha que não havia consentimento dos sacerdotes, do sumo sacerdote? Você acha que eles não recebiam uma comissão dos negócios feitos ali? E aí, quando esses homens chegam para os sacerdotes, e o sumo sacerdote fala: olha, hoje, no dia de hoje, não tem comissão para vocês, não. Mas como assim? Nós vimos tantas pessoas dentro do templo cultuando, o movimento foi tão bom lá, como é que você está dizendo que não teve negócio? Porque Jesus esteve lá. Jesus virou todas as mesas. Jesus colocou os nossos animaizinhos para correr. Não vendemos hoje quase nada, porque Jesus estragou nossos negócios. E a figura hoje do profeta na nova aliança, o ministério de profeta na nova aliança, é o ministério que estraga negócios. Que estraga negócios de líderes, que estraga negócios de pessoas que se denominam teólogos, mas vivem às custas do povo de Deus, produzindo seus negocinhos lá para vender, seus souvenirs. Então a gente precisa compreender hoje que o ministério de profeta é essencial para a igreja. O ministério de profeta, naquilo que compreende aquilo que a gente diz, o profeta é aquele que traz verdades dentro das Sagradas Escrituras, que faz com que o povo ande dentro daquilo que foi estabelecido como alicerce, que é o alicerce da igreja, o alicerce dos apóstolos e dos profetas. Ele estraga negócios. Então aí no terceiro e último destaque é a igreja. A igreja que rejeitar os profetas de Deus caminhará para a decadência, porque o mundanismo vai entrar. Você está rejeitando o ministério de profetas que Deus colocou dentro da igreja, a igreja vai se desviar. A decadência é certa. A decadência desviando-se para o mundanismo e liberalismo. Quanto aos ensinos da Bíblia, liberalismo tomou conta, o mundanismo tomou conta dentro de templos evangélicos. Irmãos, o mundo e o liberalismo não entra dentro da igreja de Cristo, a igreja invisível, a igreja corpo de Cristo. Mas dentro de templos, o mundanismo já entrou há muito tempo.
Liberalismo já entrou há muito tempo. As pessoas hoje dizem, não, mas isso é para aquela época. Hoje nós estamos vivendo hoje um novo conceito de sociedade. Na nova sociedade hoje essas coisas não se aplicam. É o mundanismo. Então, se ao profeta não for permitido trazer a mensagem de repreensão e de advertência denunciando o pecado e a injustiça, então a igreja já não será o lugar onde se possa ouvir a voz do Espírito. Irmãos, se não é permitido que o ministério de profeta, se não for permitido que o ministério de profeta tenha voz dentro da igreja, não tem a voz dentro da igreja, então a igreja já deixou de ser um lugar onde se ouve Deus falando. Já se não ouve mais Deus falando, porque o ministério de profeta é o ministério que é dado à igreja de Jesus Cristo justamente para conservar as bases doutrinárias da igreja. Aí a gente vai ter aí no último ponto, né, dizendo assim que a política eclesiástica e a direção humana tomarão o lugar do Espírito. A política eclesiástica e a direção humana tomarão o lugar do Espírito. A gente tem hoje igrejas que são muito organizadas. Nós temos templos muito organizados. Uma boa cadeira, uma boa poltrona para se sentar. Mas você senta e aquela poltrona se torna desconfortável, porque você senta e fica muito tempo naquele lugar e você não ouve Deus falando no meio da igreja. A igreja é organizada. A igreja tem ar-condicionado, mas as pessoas sentem mais frio espiritual. Mais frio espiritual do que o ar-condicionado que é colocado para que a pessoa se sinta confortável, não se sinta calorenta. Porque o Espírito Santo não tem mais voz. O Espírito Santo não fala mais à igreja. Porque a igreja se tornou meramente uma reunião social. Direção humana, política, eclesiástica. Então a síntese do tópico 2 vai dizer que os profetas em o Novo Testamento desempenhavam um importante papel de liderança nas igrejas locais. O profeta em o Novo Testamento desempenhava um importante papel de liderança nas igrejas locais. Terceiro e último tópico a gente vai ler aí, discernindo o verdadeiro profeta do Novo Testamento. Discernindo o verdadeiro profeta. Vamos discernir o que é o verdadeiro profeta do Novo Testamento? Vamos lá. Primeiro subtópico, simplicidade versus arrogância. Simplicidade versus arrogância. Irmãos, duas características do verdadeiro profeta são a simplicidade e o amor. É incabível, não coaduna um profeta de Deus ter uma vida de arrogância, ter um comportamento de pessoas arrogantes. Duas características do verdadeiro profeta são a simplicidade e o amor. Profeta de Deus é simples. Profeta de Deus não leva uma vida de ostentação. Não estou falando, irmãos, de ter coisas. Não estou falando de ter um relógio bonito, de se vestir com um terno bonito. Não estou falando de ter uma boa casa, um bom carro. Não estou falando disso. Eu estou falando a simplicidade no trato, na piedade. Na piedade. O profeta de Deus não tem uma vida de arrogância, vida simplicidade naquilo que tange as suas necessidades, a necessidade da família, a necessidade básica. Você precisa de um carro, precisa. Você precisa de uma roupa boa, precisa.
Mas o que a gente vê hoje de pessoas usando da sua própria imagem, fazendo da sua estampa, uma declaração de que ela é de Deus porque ela tem um carro que ninguém tem. Ela tem um jatinho e isso serve para que as pessoas entendam que eu sou de Deus porque Deus está me fazendo prosperar porque eu tenho um jatinho e ninguém tem. Não coaduna com a vida de quem Deus chamou para o ministério de profeta. Não coaduna com a vida de arrogância que as pessoas tentam levar. Isso é um comportamento mundano e infantil. São crianças que tentam mostrar o que eles têm de novo, né? Não é assim quando a gente brincava com a criança? Fulano tinha uma bola nova, trazia e esfregava na nossa cara. Olha a bola nova, morra de inveja porque eu tenho uma bola nova, eu tenho um carrinho novo. Isso é coisa de infantis. Coisas de criança. Ainda, leia aí comigo, ainda que a palavra seja de juízo, o coração do profeta transborda de amor e a sua conduta simples demonstra a quem ele está servindo, o Deus de amor. Lembremos-nos de Jeremias, né? Tem aí o texto, Jeremias 38, 14, 27. Lembremos de Oséias e do próprio Senhor Jesus. Próprio Senhor Jesus, eu não vim para que fosse servido, né? Eu vim para servir. Estava Marcos, né? Eu não vim para que eu fosse servido, mas eu vim para servir. Jesus lavou o pé de todos os seus apóstolos. Jesus lavou o pé dos seus apóstolos. E ele disse que isso seja um exemplo. Que isso seja um exemplo. O que eu quero que eles me façam, o que vocês querem que eles façam, façam vós. E a pessoa não precisa vir fazer porque eu fiz, não. Eu tenho prazer de fazer aquilo que eu gostaria que alguém me fizesse. E a pessoa não precisa vir fazer isso para mim. Aquilo que eu falei. Os profetas hoje que adotam a ideia daquele profeta lá do Antigo Testamento. Porque se dizer hoje, se autonominar profeta, vai fazer com que eu seja paparicado, vai fazer com que pessoas venham me entregar lembrancinhas, venham me entregar ofertas. Isso não tem nada a ver com o papel e a característica do verdadeiro profeta da nova aliança, do Novo Testamento. Ainda continuando aí com relação à simplicidade e arrogância, o verdadeiro profeta fala a verdade de Deus na mensagem que transmite. Verdadeiro profeta fala a verdade de Deus na mensagem que transmite. Não tem como eu me denominar profeta de Deus, que estou vivendo de agendas. Porque eu sei, irmão, que aquele lugar que eu estou indo jamais irá me convidar novamente se eu disser a mensagem que Deus tem para aquele povo. Porque as pessoas estão vivendo um mundanismo dentro da igreja, querendo uma mensagem de autoajuda. E se eu entregar a verdade de Deus, eu sei que eu não vou ser convidado novamente. Aí o que vai entregar? Aquele que se diz profeta da atualidade. Ele vai entregar uma mensagem que massageia o ego das pessoas. Porque eu estou preocupado com a nova festividade do ano que vem. Eu quero ser chamado de novo. Então o profeta verdadeiro não transmite mensagem de sua mente para agradar ou desagradar propositadamente. Então, não é só agradar. Tem pessoas que procuram desagradar com a mensagem. Eu vou aproveitar que estou lá no púlpito hoje, eu vou aproveitar hoje o fulano de tal vai ser corrigido. Irmãos, a mensagem que você entrega não é para corrigir quem você acha que deve ser corrigido, não. Você deve entregar aquilo que o texto diz que aquilo que o texto está transmitindo. Eu não tenho mensagem para fulano, não tenho mensagem endereçada a ciclano, não. Eu preciso entregar aquilo que a Bíblia está dizendo. Então ele fala a palavra de Deus com verdade. Com verdade. Jeremias, capítulo 28. Aquele que sonha, entrega o sonho como sonhou, né? Aquele que tem visões, entrega o que viu. Mas aquele que tem a minha palavra, pegue a minha palavra com verdade.
Aquele que tem a minha palavra, pregue a minha palavra com verdade. Faça a exegese do texto bíblico. Faça a interpretação daquilo que a Bíblia está dizendo. Se o Espírito Santo está te trazendo uma revelação dentro do texto sagrado para ser aplicado dentro do contexto atual, entregue aquilo que o Espírito Santo está te entregando. Está entendendo? E o grande problema hoje que eu falei é que os profetas acham que tem uma mensagem nova para entregar. Irmão, eu via que você vinha num caminho, tá, irmãos? Tomemos cuidados. Olha aí o que está dizendo. Já o falso profeta só pensa em si, em seu status e benefícios. Por quê? Porque todo mundo tem que me ver como profeta de Deus. E está preocupado com seu status, com os benefícios que ele vai receber. Então profetiza objetivando a autopromoção. Ele mente, irmãos, ele mente, ilude e engana. Então lembremos-nos de Hananias, o profeta mentiroso que enfrentou Jeremias. Jeremias passou um dobrado com esse falso profeta. Jeremias passou um dobrado com esse falso profeta. Quando Jeremias ia e entregava uma palavra de Deus, o falso profeta levantava lá e dizia: não é nada disso, porque Deus está me mostrando outra coisa. Irmãos, a gente percebe hoje que existem lideranças, pastores, homens sérios de Deus, que estão sofrendo na mão de falsos profetas. Que às vezes é aquele texto lá de Eliseu, quando ele manda com que um dos profetas fossem lá recolher alimento para que se fizesse um cozido e desse para que todos os profetas comessem, porque estavam todos cansados. Aí diz que um dos profetas, um dos novos profetas vai lá e pega uma semente, uma planta, uma erva que ele não conhecia, e trouxe aquela erva e colocou na panela e deu aos profetas e todos. E os profetas começaram a comer e perceberam que alguns estavam sofrendo com envenenamento. E aí Eliseu teve que ir e colocar farinha para eliminar o veneno que estava na panela. Existem homens de Deus hoje que estão precisando, que estão sofrendo na mão de falsos profetas, porque tem gente atrás de novidades. Os novos estão atrás de novidades. E as doutrinas, principalmente as doutrinas basilares, as doutrinas que a gente aprendeu com homens de Deus, têm sido deixadas de lado. E as pessoas hoje estão atrás de novidades. E aí precisa de um homem de Deus, de um profeta de Deus vir e dizer: há veneno na panela. Há veneno na panela. Deixa eu derramar farinha aqui, deixa eu derramar aquilo que é puro de Deus, para que ninguém morra com as falsas profecias. Para que ninguém morra e ainda acuse Deus de que Deus permitiu esse negócio. Continuando aí, e já partindo para o nosso final, o segundo subtópico vai dizer assim: pelos frutos os conhecereis. Pelos frutos os conhecereis. Uma advertência séria de Jesus para os seus discípulos foi acerca da precaução com os falsos profetas. Essa foi uma advertência séria que Jesus dá aos seus discípulos acerca dos falsos profetas. E aí uma pergunta: como conhecê-los? Como conhecer o falso profeta? Jesus disse que os conheceríamos pelos seus frutos. Mateus capítulo 7, versículo 15. Mateus 7, 15 a 20 diz assim, vou ler esse texto aqui, 7, 15 a 20. Diz assim: acautelai-vos, porém, dos falsos profetas. Acautelai-vos, tenham cautela. Jesus dizendo assim: irmãos, discípulos, tenham cautela, porém dos falsos profetas,
que vêm até vós vestidos como ovelhas. Eles vêm vestidos de ovelhas. Cara de coitadinho, cara de gente humilde, cara de gente simples. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Tem aparência de ovelha, mas por dentro são lobos devoradores. Por seus frutos os conhecereis. Porventura colhem-se uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Porventura pode-se colher uva de espinheiro? Porventura pode-se colher figos de abrolhos? Aí Jesus continua dizendo, versículo 17: assim toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar bons frutos. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos o conhecereis. Pelos seus frutos o conhecereis. Pois o resultado ou fruto do que o profeta diz e faz revela o seu caráter. Irmão, você já percebeu que os falsos profetas são aqueles que dão mau testemunho, que vivem uma vida ímpia, uma vida de escândalo. Aí a pessoa tem a cara de pau de dizer, irmãos, para você ver a misericórdia de Deus, né? Porque eu sou falho, mas para ver como é que é a graça de Deus, Deus usa a minha vida como profeta, irmãos. Isso é pura balela. Isso é pura balela. O profeta, a pessoa que é chamada ao ministério de profeta, ele é conhecido não só por aquilo que ele fala, mas por aquilo que ele vive. Por aquilo que ele vive. Ele não dá escândalo. Ele não tem uma vida que causa nas pessoas uma certa desconfiança da pessoa. Ela não está envolvidas em coisas que as pessoas se sintam escandalizadas, não. É pelo fruto que se conhece a árvore. E a gente aí, continuando aí, lembre-se de que não devemos diferenciar o verdadeiro profeta do falso pela performance ou pelo espetáculo, mas pelo fruto que elas produzem. Irmãos, não avalie o verdadeiro profeta do falso pela forma como elas se desenvolvem, elas se apresentam. Elas se apresentam, porque às vezes aquilo que a gente fala, lata vazia faz muito barulho. Lata vazia faz muito barulho. Lata cheia, às vezes, se você bate lá o som, não é aquele som estridente. Lata vazia faz barulho mesmo. Então não se avalie o verdadeiro profeta do falso profeta pela performance, pelo espetáculo, não. Lembra que a sua aparência é de ovelha, mas o seu interior é lobos devoradores. E finalizando aí falando sobre o discernindo o verdadeiro profeta do Novo Testamento. Terceiro subtópico, ainda sobre o falso profeta. Apesar de o falso profeta ser arrogante e iníquo, porque isso é uma característica do falso profeta, a arrogância e a iniquidade, ele fala com grande eloquência. E isso basta para que ele seja tido como verdadeiro. Irmãos, falso profeta fala com arrogância porque ele treina para isso. Ele ensaia para isso. O objetivo dele é fazer com que pessoas lhe sigam. O que ele faz? Ele prega com grande eloquência. Ele prega com grande eloquência. E isso basta para que ele seja tido como verdadeiro, porque as pessoas estão atrás disso. Na obra,
Assim diz o Senhor, que é um livro, uma literatura que você encontra na CPAD, o livro de John Bevere, né, diz que falsos profetas são aqueles que ministram em nome de Jesus nas nossas igrejas e conferências, os que partem o coração dos justos, né, e que, embora o ministério seja apresentado em nome de Jesus, não é desempenhado pelo seu espírito. Isso é um comentário do John Bevere, né? Na sua obra Assim diz o Senhor. É que os falsos profetas, eles estão dentro dos templos, ministrando nas nossas igrejas e conferências, ministrando nas nossas igrejas, nossas conferências. A gente está emprestando os ouvidos aos falsos profetas. E embora o ministério seja apresentado em nome de Jesus, não é desempenhado pelo Espírito, não. Eles têm toda uma performance ensaiada. Eles fazem pessoas derramarem lágrimas, Aí eu vou lembrar você de uma certa fala que um pastor, amigo meu, um amigão meu, professor de teologia, ele sempre disse que quando Pedro seguia Jesus, Pedro como discípulo de Jesus, durante aqueles 3 anos que Jesus está caminhando, ensinando, pregando e realizando obras em caráter de milagres, maravilhas no meio do povo. Durante esses 3 anos de ministério de Jesus, Jesus está cercado dos seus discípulos e Jesus operando maravilhas, ensinando pessoas, tendo coração mexidos por aquilo que Jesus pregava e ensinava. Pessoas choravam, pessoas derramavam lágrimas diante de Jesus, derramavam a sua vida em Jesus, e diz que durante, esse pastor amigo meu fala assim, que durante esses 3 anos, Pedro jamais chorou diante de Jesus. Diante de tudo que Jesus pregava, ensinava e fazia, Pedro foi incapaz de derramar uma lágrima sequer diante daquilo que Jesus ensinava, dizia e fazia. Pedro foi incapaz de derramar uma lágrima. Mas no episódio quando Jesus está lá no Sinédrio, depois de Jesus ter falado com Pedro e falado com os discípulos, nessa noite todos se escandalizarão de mim. Todos me negarão diante das autoridades. Todos negaram-me. E aí Pedro diz: Senhor, eu jamais negarei o Senhor. Ainda que todos te neguem, ainda que for preciso morrer, eu não negarei o Senhor. Jesus disse: Pedro, eu quero te dizer que você vai me negar 3 vezes. Você vai me negar 3 vezes. Antes que o galo cante, 3 vezes você vai me negar. E Pedro disse: Senhor, jamais eu te negarei. Aí no episódio lá do julgamento, Pedro seguiu a Jesus. Quando ele foi preso, ficou lá no lado de fora do pátio, e as pessoas lhe perguntam se ele conhecia Jesus. E Pedro diz: eu não conheço esse homem. Aí Pedro diz: mas ele tem um comportamento, que você tem um comportamento igual dele. Eu não conheço, já disse que eu não conheço. E a mulher diz: você fala como ele. Não é só o comportamento, a gente está percebendo que você fala como ele. Eu já te disse que eu não conheço esse homem, nem sei quem ele é. Aí Pedro percebe que Jesus agora vira o olhar para ele. Vira o seu olhar para ele. Pedro ouve o galo cantar. E aí ele lembra que Jesus havia lhe dito que ele havia lhe jurado que não o negaria, e Jesus havia lhe dito que antes que o galo cantasse,
ele o negaria 3 vezes. E aí diz que quando o galo canta, Pedro, lembrando-se das palavras de Jesus, Pedro começa a chorar. Pedro começa a chorar. Irmãos, falsos profetas, não é a performance dele que vai dizer que ele é de Deus ou não. Falsos profetas, eles são capazes de arrancar aplausos, arrancar choros, arrancar lágrimas, arrancar dinheiro do bolso de pessoas que às vezes não ofertam na igreja quando o líder traz as necessidades da igreja. Quando pessoas estão sofrendo e padecendo por conta de uma pandemia, desempregadas, com a despensa vazia, mas um falso profeta arranca do bolso de pessoas tudo que ela tem e não tem. E a gente precisa tomar cuidado com falsos profetas. Porque a mensagem de Deus, ela não é avaliada. Não é avaliada por conta de uma performance. Nas conferências hoje, as nossas igrejas estão abrindo os espaços justamente para os falsos profetas, porque os falsos profetas têm uma mensagem que agrada o povo. Tem uma mensagem que agrada ao povo. E aí, finalizando nossa síntese do tópico 3, vai dizer assim que uma das formas de reconhecer o falso profeta é identificar a sua arrogância e a podridão dos seus frutos. É fácil identificar a arrogância do falso profeta, que o comentarista coloca aqui. É a sua arrogância. Você já percebeu que falso profeta, hoje, nossos pregadores aí, hoje, itinerantes que vão atender agendas, não são todos, mas estou falando que tem homens de Deus que são itinerantes, que vivem pregando o Evangelho, homens de Deus, e a gente admira esses homens de Deus. Eu estou falando de falsos profetas, que até o andar é diferente, anda diferente, olhando, nariz empinado, ostentando, terno brilhoso, tenho nada contra, irmãos, mas as pessoas estão tentando vender a imagem de prosperidade. E prosperidade do Evangelho não é como eu me visto e não é aquilo que eu tenho. Prosperidade do Evangelho é a minha vida como exemplo de conduta, de caráter moral, ético, no meio da igreja. A gente identifica o falso cristão, o falso profeta, melhor dizendo, pela sua arrogância e pela podridão dos seus frutos podres. E concluindo aí nossa lição, acabamos de estudar o exercício do ministério de profeta no Antigo e no Novo Testamento. Vimos que tal ministério, juntamente com os dos apóstolos, ministério de profeta, juntamente com os dos apóstolos, era um dos pilares da liderança da igreja no primeiro século. Gálatas 2:20. Vamos abrir aqui, Gálatas 2:20. A doutrina dos apóstolos e dos profetas era um dos principais pilares da igreja do primeiro século. Gálatas 2:20, que diz assim, Paulo dizendo: já estou crucificado com Cristo, e não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Minha vida já está crucificada. Eu a vivo na fé do Filho de Deus. Paulo escrevendo aos irmãos da Galácia. E apesar de ao longo da história da igreja, o ministério de profeta ter perdeu preeminência o ministério
de profeta na história da igreja, sabemos o quanto ele é importante para a vida espiritual da igreja de Cristo. O profeta do Senhor, com autoridade e sabedoria divina, deve desmascarar as injustiças, o falso profetismo e primar pela edificação da igreja do Senhor Jesus. Que Deus levante, irmãos, que Deus levante os legítimos profetas, porque de falso a gente está vendo muito. De falso a gente já está, como diz, saindo pelo ladrão. Que Deus possa abençoar, Deus possa munir a igreja nesta hora, munir a igreja daqueles seus ministros, né? Seus ministros profetas, que possamos em tudo, irmãos, orar e contribuir com a igreja, ensinando a eles, ensinando no nosso meio o verdadeiro profetismo, né? O ministério de profeta hoje, com relação ao Novo Testamento, que é o ministério de profeta, aquele que abre as Sagradas Escrituras e traz das Sagradas Escrituras revelações de Deus. Traz das Sagradas Escrituras revelações de Deus, que são conhecimentos daquilo que é o nosso passado, o passado da igreja, que é o presente da igreja e que é o futuro da igreja. Não precisamos da profecia daquelas chamadas profecias mirabolantes, daquelas que são daqueles que são os raios-x de Deus. Não é o raio-x de Deus para trazer a definição da pessoa que está entrando no culto lá, aquilo que se passou no dia dela, o CPF dela, não. O que precisamos é trazer aquilo que as Sagradas Escrituras trazem, como revelação do Filho de Deus, o seu plano de salvação, o sacrifício de Jesus, do Senhor Jesus Cristo, na cruz do Calvário em favor do resgate da vida do homem. Então, na próxima lição, nós estaremos comentando a lição 8, Ministério de Evangelista. Na nossa lição de número 8, estaremos falando sobre o Ministério de Evangelista. Estamos encerrando agora a nossa lição de número 7, onde falamos sobre o Ministério de Profeta. Quero te agradecer e louvar a Deus pela sua vida. Obrigado por você ter acompanhado, ter assistido até o final a nossa lição. Peço que você compartilhe nas suas redes sociais, compartilhe com os seus amigos e colegas no exercício de professor, né? Que você possa compartilhar com os professores para que eles também acompanhem o nosso canal, também estejam inscritos, estejam curtindo a nossa página e tornando mais e mais conhecidos o nosso material. Como nós já dissemos, nosso intuito não é atrair seguidores, não é ter o nosso nome lembrado, nós não temos nenhuma presunção, né, ou vontade de se tornar conhecido, de fazer agenda, não. Nosso interesse é unicamente fazer com que o nosso material chegue e que pessoas como você possam estarem checando e tentando pensar daquilo que a gente desenvolveu dentro da lição, alguma coisa que venha contribuir também na hora de lecionar na sua classe. Eu peço que você contribua dessa forma. A gente jamais vai vender material, não estamos caminhando como muitas pessoas às vezes caminham, né? Começa a desenvolver o material, fornecer gratuitamente, depois começa a vender os seus cursos. Não. Embora a gente saiba que essas pessoas muitas vezes têm os seus trabalhos, isso são de formas legítimas, mas o nosso trabalho é justamente trabalhar com a relação daquilo que está sendo apresentado dentro das nossas classes de EBD. É contribuir com você, professor, pastor e aluno, para que a nossa EBD, as nossas lições bíblicas da classe de adultos, né, na Escola Bíblica Dominical, possa ser uma bênção para a sua igreja, para os seus alunos, e que o nome do Senhor Jesus Cristo venha a ser glorificado. Você que se interessa pela nossa projeção, a gente vai estar corrigindo os erros de textos, né, que foram percebidos ali,
e estaremos disponibilizando para você. Basta você entrar no nosso canal, colocar aí embaixo no seu comentário um pedido que a gente estará enviando para o seu e-mail. Coloque o seu e-mail e a gente envia para você esse material. Que Deus abençoe a você, abençoe a sua lição, a sua classe, que você possa lecionar com graça e sabedoria, e o nome do Senhor Jesus venha ser glorificado. A todos, a paz do Senhor Jesus, e tenham todos uma grande e poderosa aula em nome do Senhor Jesus. Amém?